Nessa aula, estudaremos um importante recurso do software de Rhinoceros, que é a criação de curvas e linhas. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que o Rhinoceros ele possui diversas formas de criação e edição de linhas, como o polyline, o control point curve, o círculo, a elipse, o arco, o retângulo, entre outras. Iniciaremos agora utilizando o polyline. E se vocês perceberem, existe uma setinha preta aqui que, ao clicar, ele traz diversas outras formas de criação de linhas. Mas, por início, utilizaremos o polyline. Clico uma vez aqui. E o que é que eu faço? Eu clico, arrasto, e vocês vão perceber que ele vai começar a criar esse desenho, essa linha preta. Se eu clicar novamente, ele vai demarcar outro ponto. E assim eu consigo criar um desenho. Uma outra forma de criação de curvas dentro do Rhinoceros é através da ferramenta Control Point Curve. Eu vou selecionar a ferramenta e o que eu vou fazer aqui é clicar, arrastar e ir fazendo o mesmo processo que vocês já viram na Polyline. Mas perceba que com essa ferramenta o nosso desenho ele vai ficando curvo, ele não fica reto como no caso da Polyline. E além disso, você consegue também puxar esses pontos e editar o desenho de acordo com a sua preferência. Essa é uma ferramenta muito interessante em situações como essa, que vocês acabaram de ver, onde eu preciso de um desenho mais curvo. Além dessas duas ferramentas, existe um padrão de criação de curvas no Rhinoceros, que é o círculo, onde eu clico, arrasto e ele cria um círculo perfeito, e o retângulo. Lembrando que todas essas ferramentas, elas também podem trabalhar com medidas. Como seria isso? Vamos supor que eu queira criar um círculo que possua 4 milímetros de diâmetro. O que eu vou fazer é apertar a tecla 0 para ele iniciar o desenho do ponto 0 da minha área de trabalho. Aperto Enter do meu teclado e agora ele inicia o processo de desenho do círculo. Se eu apertar 4, perceba que agora ele delimitou um tamanho padrão para o meu círculo. E ele mede exatos 4 milímetros de diâmetro. Eu vou medi-lo aqui, ó, 4 milímetros. O mesmo se vale para curvas. Se eu apertar 0 e digitar 4, ele vai deslocar 4 unidades. E 4 unidades equivale a 4 milímetros. Se eu clicar novamente, ele vai confirmar essa edição. Se eu continuar digitando valores, por exemplo, 3, perceba que agora ele deslocou 3 quadrados. E eu posso selecionar a direção que minha curva irá correr. Se eu quiser que ela corra para cá, eu clico e ele vai selecionar essa direção. Eu também posso fazer o seguinte. Eu posso segurar o botão Shift e ele vai selecionar direções padrões. Pode ser para cima, para frente, para baixo ou para o outro lado, para o lado oposto. Isso é bem interessante quando você quer que o desenho percorra só nesses 4 eixos. Um outro recurso muito importante de edição de curvas é o seguinte. Eu vou criar um desenho rápido aqui. Seleciono o eixo 0. E vou criar um desenho aqui livre. E o que eu quero é explodir esse desenho. É que cada curva dessa, a partir desse ponto agora, se torne uma curva individual. Se vocês quiserem fazer isso, utilizem o recurso Explode. Se eu clicar, o que é que foi que ele fez agora? Ele dividiu o meu desenho em várias partes. Eu também posso selecionar tudo e fazer o oposto, que é soldar, através do botão Join. O que ele fez aqui foi soldar o meu desenho. E por último, e não menos importante, existe um recurso fenomenal, que é o Trim e o Split. Como eles funcionam? Eu vou criar aqui uma curva. O Trim, perceba o seguinte, ele está simplesmente cortando esse retângulozinho aqui. Ó. Podem ler a imagem. Ele está cortando, ou seja, se eu quiser cortar esse desenho e dividir ele em 2 partes, eu utilizo o Trim. Ele pergunta, selecione o objeto a ser dividido. Split no português é dividir. No caso, eu quero selecionar esse desenho.
E se eu apertar a tecla Enter, ele pergunta a ferramenta cortante. Ele pergunta qual a ferramenta cortante será selecionada. No caso, essa é a ferramenta cortante. Se eu apertar Enter novamente, o que foi que ele fez? Ele dividiu esse desenho em duas partes. Mas e se eu quisesse simplesmente apagar uma das partes? Já nesse processo de corte? É muito simples também. É através do Trim, onde eu seleciono o objeto cortante, que no caso é esse, e agora seleciono a parte a ser subtraída, que pode ser essa ou essa. Digamos que eu queira subtrair essa durante o processo de corte. E aperto Enter novamente. Pronto, agora o que foi que ele fez? Ele cortou o objeto e já apagou o restante, o excedente. E agora, para finalizar essa aula, existe um terceiro recurso que iremos utilizar mais para frente na aula que nós modelaremos a águia, o pingente de águia. Mas eu já vou apresentá-lo a vocês, que é como importar uma referência para o rinoceros e iniciar o processo de vetorização, que nada mais é do que desenhar o objeto aqui dentro. Eu, através dessa ferramenta, que é o Add a Picture Plane, eu vou selecionar a minha referência. E clico na imagem e peço que ele abra a imagem. Agora eu clico e arrasto. E o que ele faz é adicionar a referência à minha área de trabalho. Dentro da vista top, como vocês estão vendo aqui, eu vou dimensionar o objeto. De que forma? Digamos que eu queira que essa chama ela meça 4 milímetros. Muito simples. Eu vou criar uma linha, clico e digito 4 no meu teclado e pronto. Se eu clicar novamente e clicar com o botão direito do mouse no fundo, ele vai criar uma linha para mim de 4 milímetros. Inclusive, vou mudá-la aqui para essa camada. Clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção Change Object Layer. Estando eu com a curva selecionada. E agora ela está vermelha. Como eu faço para redimensionar? Eu vou centralizar aqui o objeto no meio. E vou reduzindo até ele ficar mais ou menos na medida em que está a linha vermelha. A linha está aqui, ó. O objeto está aqui, pronto. Já estou iniciando ali o processo de edição com ele na medida de 4 milímetros. E agora irei selecionar a ferramenta Control Point Curve. Clicando uma vez nesse pontinho aqui e arrastando, eu começo a criar o desenho. Eu clico, arrasto, e vocês vão perceber que a curva vai se formando. Inclusive, eu vou mudar esse desenho que eu estou fazendo aqui para essa camada. De que modo? Se eu selecionar o Default já como vermelho, todas as curvas já irão vir vermelho. Clicando aqui nessa região, a seta está aqui ó, nessa coluna, eu clico nessa região. Ele fez agora foi trazer o vermelho como Default. Agora eu vou selecionar a ferramenta de novo. Vou clicando, ó. Clico e arrasto, clico e arrasto. Sempre mantendo ali, ó, o local que eu quero que a curva siga. E é muito simples, pessoal, fazer isso. Nessas quinas, o que eu posso fazer é adicionar mais pontos. Ele cria uma espécie de quina ali. Nesse finalzinho aqui, como eu quero que ele não quebre muito, ó, eu coloquei mais pontos ali de sustentação. E pronto. O que eu tenho aqui já é o desenho. Uma observação bem interessante sobre o rinoceros. Se vocês tentarem selecionar a curva e porventura ele abrir essa caixa, o que ele está perguntando aqui? Eu tenho a opção de selecionar a curva ou a imagem.
Isso é interessante para quando vocês têm muitos objetos na área de trabalho, curvas, sólidos, planos e diferentes tipos de objetos. Ele vai abrir essa caixa de seleção e você pode selecionar exatamente aquilo que você está precisando. Isso é muito legal. Vocês vão ver mais para frente quando vocês estiverem editando. E vamos supor que eu queira criar um sólido através desse desenho. Como eu posso fazer isso? É simples. Eu seleciono a curva e vou digitar o comando aqui na barra de comando chamado Extrude. Extrude CRV. Irei clicar 2 vezes aqui na interface, no botão Top, e percebo o que ele está fazendo aqui, ó. Ele já selecionou a ferramenta de extrusão. E eu posso arrastar manualmente ou digitar um valor. Vamos supor que eu queira que ele tenha 2 milímetros de espessura. Se eu digitar 2 no meu teclado, ele já vai colocar ali 2 caixinhas. Perceba aqui, ó, tem 2 quadradinhos. Isso quer dizer que ele está medindo 2 milímetros de espessura. E para aceitar o comando, eu aperto Enter novamente no teclado. Pronto. Vou torná-lo sólido aqui, ó. Texturizado, aliás. Está medindo 4 milímetros de altura aqui por 2 de espessura. Com isso, finalizamos a nossa aula de edição e criação de curvas. Na próxima aula, eu irei mostrar os sólidos que o Rhinocero já possui e como editar esses sólidos através das ferramentas de operação booleanas. Vejo vocês na próxima aula.